Agora ajusta o Qi e trata a doença com os pés firmemente no chão. A coroagem se move para cima e para frente. O queixo inferior recua ligeiramente. O espaço entre as sobrancelhas deve estar relaxado. O rosto carrega um sorriso suave. Ambos os ombros relaxados. Isso leva à relaxação de todo o corpo. A cabeça relaxada. O peito e as costas relaxados. A cintura e as ancas relaxadas. As pernas relaxadas. Todo o corpo deve estar relaxado. Fique tranquilo. Tranquilo. Calmo. Paciente. Agora envia aqui para a cabeça. A cabeça. Dentro da cabeça, direcione-o para o cérebro e o cerebelo. O Qi deve ser abundante. Deve fluir livremente. A doença deve dissipar-se. A função dos nervos deve voltar à normalidade. A função dos nervos que controlam todo o corpo deve voltar à normalidade. Agora envia aqui para os olhos. O Qi verdadeiro nos dois olhos deve ser abundante. As doenças dos dois olhos devem ser eliminadas. A visão dos dois olhos deve voltar à normalidade. Agora envia aqui para o nariz. O Qi no nariz deve ser abundante. O nariz deve estar desobstruído. As doenças do nariz devem ser eliminadas. A função do nariz deve voltar à normalidade. Agora envia aqui para a boca. Para a boca, dentes, língua e garganta. Os meridianos e a circulação de Qi e sangue devem fluir livremente. O Qi deve ser abundante. A doença deve dissipar-se. A função deve voltar à normalidade. Agora envia aqui para ambos os ouvidos. A energia vital em ambos os ouvidos deve ser abundante. As doenças dos ouvidos devem desaparecer. A audição de ambos os ouvidos deve recuperar a normalidade. Agora envia energia para a região do pescoço. Para a glândula tireoide do pescoço. Para as glândulas linfáticas. A energia deve ser abundante e fluir livremente. As doenças devem dissipar-se. As funções devem recuperar a normalidade.
Agora envia energia para as costas e a coluna vertebral. As costas, toda a coluna vertebral, incluindo as vértebras cervicais, as vértebras torácicas, as vértebras lombares, a coluna vertebral. Todo o sangue e a energia devem ser abundantes e fluir livremente. A dor deve ser eliminada. O movimento deve ser flexível. As funções devem ser recuperadas. Agora envia energia para o tórax e os seios. O tórax, os seios, o sangue e a energia devem fluir livremente e ser abundantes. As doenças devem ser dissipadas. As funções devem retornar à normalidade. Agora envia energia para os pulmões. A energia vital dos pulmões deve ser abundante. As doenças dos pulmões, as doenças das vias respiratórias, todas as doenças do tórax devem ser eliminadas. A função dos pulmões deve retornar à normalidade. Agora envia energia para o coração. O coração, os vasos sanguíneos, o sangue e a energia devem ser abundantes e fluir livremente. As doenças do coração, as doenças dos vasos sanguíneos devem ser eliminadas. A função do coração e dos vasos sanguíneos deve retornar à normalidade. Agora envia energia para o estômago. A energia do estômago deve ser abundante. Para eliminar as doenças do estômago, a função do estômago deve normalizar-se e fortalecer-se. Agora envia aqui para o intestino delgado e para o intestino grosso. Intestino delgado, intestino grosso. O qi e o sangue devem fluir livremente. As doenças devem dissipar-se. A função digestiva do intestino, a função de absorção, devem recuperar-se e fortalecer-se. Agora envia aqui para o fígado e para a vesícula biliar. Fígado, vesícula biliar. O qi e o sangue devem fluir livremente. As doenças do fígado, as doenças da vesícula biliar, devem ser eliminadas. As pedras devem se desintegrar e expulsar-se. A função do fígado e da vesícula biliar deve recuperar-se e normalizar-se. Agora envia aqui para o pâncreas. O pâncreas está atrás do estômago. O qi e o sangue no pâncreas devem circular.
A função do pâncreas deve recuperar-se e normalizar-se. Quando a função do pâncreas é normal, a diabetes melhorará. Agora envie aqui para os rins. O Zenqi dos 2 rins deve ser abundante. As doenças dos rins devem ser eliminadas. As pedras nos rins devem se desintegrar e expulsar-se. A função dos rins deve recuperar-se e normalizar-se. Agora envie aqui para a bexiga. O Zenqi da bexiga deve ser abundante. As doenças da bexiga devem ser eliminadas. A função da bexiga deve recuperar-se e normalizar-se. Agora envie aqui para a região abdominal. Útero, trompas de falopio e ovários. O qi e o sangue devem fluir livremente e ser abundantes. As doenças devem dissipar-se. A função deve recuperar-se e normalizar-se. Agora envie aqui para a uretra, próstata e testículos. O qi e o sangue devem ser abundantes e fluir livremente. A doença deve dissipar-se. A função deve recuperar a normalidade. Agora envie aqui para as extremidades. Primeiro para as extremidades superiores. Ambas as articulações dos ombros. Ambos os braços. Ambas as articulações dos cotovelos. Pulseiras. Mãos. Toda a extremidade superior. A circulação do qi e do sangue deve ser fluida. As articulações devem ser flexíveis. A dor deve ser eliminada. A função deve ser recuperada. Todos podem mover as extremidades superiores. Observa como a sua doença já está melhorando. A dor já foi aliviada. Agora envie aqui para as extremidades inferiores. Ambas as articulações da cintura. Ambos os coxos. As 7 articulações. Pernas, parte inferior. Tornozelos. Pés. Toda a extremidade inferior. A circulação do qi e do sangue deve ser fluida e abundante. A dor deve ser eliminada. As articulações devem ser flexíveis. A função deve ser recuperada. Agora todos podem mover as extremidades inferiores. Veja como a dor foi aliviada. A doença deve ser eliminada.
Agora regule o Qi de todo o corpo. Primeiro em direção ao Dantian inferior. Dentro do umbigo, envie Qi para dentro. O Qi do Dantian inferior deve ser abundante. O Qi do Dantian deve ser abundante. Quando o Qi é abundante, ele pode fluir por todo o corpo. Agora em direção ao Dantian médio. Na região do tórax. Ao redor do ponto 1 Yuan Qiao. Acima do ponto 1 Yuan Qiao. Envie Qi em direção ao Dantian médio. O Qi do Dantian médio deve ser abundante. O Qi do ponto 1 Yuan Qiao deve ser abundante. Quando o Qi do Dantian médio é abundante, ele pode fazer com que o Qi dos 5 órgãos, o Qi verdadeiro dos órgãos, seja suficiente. Então a função dos 5 órgãos será fortalecida. E o corpo torna-se mais saudável. Agora envie Qi em direção ao Dantian superior. Entre as sobrancelhas, no centro do cérebro, o Qi do Dantian superior deve ser abundante. Abundante. Quando o Qi do Dantian superior é abundante, a função do Shen se fortalece. E a capacidade de governar as funções de todo o corpo se intensifica. O Dantian superior abriga o Shen. O Shen pode governar todas as atividades vitais, as funções de todos os tecidos e órgãos do nosso corpo. Equilibram-se então. Agora, todos nós possuímos uma quantidade bastante abundante de Qi em todo o corpo. Agora vou orientar a todos para que o Qi seja emitido para fora e recolhido para dentro. Combine seu próprio Qi com o Qi externo. O Qi interno é emitido para fora. Todo o Qi do corpo é emitido para fora. E combinado com o Qi externo. O Qi externo é recolhido para dentro, coletando o Qi do campo energético exterior e trazendo-o para dentro do corpo. Agora todos vocês podem coletá-lo dentro do Dantian médio. Vamos novamente. O Qi interno é emitido para fora. O Qi interno é liberado e combinado com o Qi externo, alcançando uma fusão inicial entre o Dantian e o Yuan Qi. O Qi externo é recolhido para dentro, coletando o Qi do campo energético circundante para si mesmo, preenchendo-se com ele. O Qi está ainda mais abundante. O corpo fica ainda mais saudável. Vamos novamente. O Qi interno é liberado para fora. Libere-o. O Qi externo é recolhido para dentro. Recolhe-o em direção ao centro.
Agora, ajuste o Qi no campo para regular a doença. A cabeça se move para cima a partir de Baihui. O queixo inferior se retrai suavemente. Relaxe o espaço entre as sobrancelhas. O rosto mantém uma leve expressão sorridente. Relaxe os ombros. Isso leva à relaxação de todo o corpo. Relaxe a cabeça. Relaxe o tórax e as costas. Relaxe a cintura e as coxas. Relaxe as pernas. Todo o corpo deve estar relaxado. Calma. 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 Agora envie Qi para a cabeça. Cabeça. Dentro da cabeça, o cérebro e o cerebelo. O Qi deve ser abundante. Deve fluir livremente. As doenças devem se dissipar. A função dos nervos deve voltar à normalidade. A função dos nervos que controlam todo o corpo deve voltar à normalidade. Agora envie Qi para os olhos. O Qi verdadeiro nos dois olhos deve ser abundante. As doenças dos dois olhos devem ser eliminadas. A visão dos dois olhos deve voltar à normalidade. Agora envie Qi para o nariz. O Qi no nariz deve ser abundante. O nariz deve estar desobstruído. As doenças do nariz devem ser eliminadas. A função do nariz deve voltar à normalidade. Agora envie Qi para a boca. A boca, os dentes, a língua e a garganta. Os meridianos e o sangue devem fluir livremente. O Qi deve ser abundante. As doenças devem dissipar-se. A função deve voltar à normalidade. Agora envie Qi para ambos os ouvidos. O Qi verdadeiro em ambos os ouvidos deve ser abundante. As doenças dos ouvidos devem ser eliminadas. A audição de ambos os ouvidos deve voltar à normalidade. Agora envie Qi para o pescoço. A linha tiroide do pescoço. A linha linfática. O Qi deve ser abundante e fluir livremente. As doenças devem dissipar-se. A função deve voltar à normalidade. Agora envie Qi para as costas e para a coluna vertebral. Toda a parte das costas e toda a coluna vertebral, incluindo as vértebras cervicais.
as torácicas, as lombares e as sacras. Todo o qi e o sangue devem ser abundantes e fluir livremente. A dor deve ser eliminada. O movimento deve ser flexível. A função deve ser recuperada. Agora envie qi para o tórax e para os seios. Tórax, seios. O qi e o sangue devem fluir livremente e ser abundantes. A doença deve dissipar-se. A função deve voltar à normalidade. Agora envie qi para os pulmões. O vapor dos pulmões deve ser abundante. A doença nos pulmões. A doença nos brônquios. Todas as doenças no tórax devem ser eliminadas. A função dos pulmões deve voltar à normalidade. Agora envie qi para o coração. Coração. Vasos sanguíneos. O qi e o sangue devem ser abundantes e fluir livremente. A doença no coração. A doença nos vasos sanguíneos deve ser eliminada. A função do coração e dos vasos sanguíneos deve voltar à normalidade. Agora envie qi para o estômago. O qi do estômago deve ser abundante. As doenças no estômago devem ser eliminadas. A função do estômago deve ser normal e fortalecida. Agora envie qi para o intestino delgado e para o intestino grosso. Intestino delgado e intestino grosso. O qi e o sangue devem fluir livremente. A doença deve ser dissipada. A função digestiva dos intestinos. A função de absorção deve voltar à normalidade e fortalecer-se. Agora envie qi para o fígado e para a vesícula biliar. Fígado, vesícula biliar. O qi e o sangue devem fluir livremente. A doença no fígado. A doença da vesícula biliar deve ser eliminada. As pedras devem se desintegrar e sair do corpo. A função do fígado e da vesícula biliar deve voltar à normalidade. Agora envie qi para o pâncreas. O pâncreas está localizado diretamente atrás do estômago. O fluxo de qi e sangue no pâncreas deve ser suave. A função do pâncreas deve se recuperar à normalidade.
Quando a função do pâncreas for normal, a diabetes começará a melhorar. Agora envie Qi para os rins. O Qi verdadeiro dos rins deve ser abundante. As doenças dos rins devem desaparecer. As pedras nos rins devem se desintegrar e sair do corpo. A função dos rins deve voltar à normalidade. Agora envie Qi para a bexiga. O Qi verdadeiro da bexiga deve ser abundante. As doenças da bexiga devem desaparecer. A função da bexiga deve recuperar-se à normalidade. Agora envie Qi para o abdômen. Útero, trompas de falopio e ovários. O Qi e a sangue devem fluir livremente e ser abundantes. As doenças devem dissipar-se. A função deve recuperar-se à normalidade. Agora envie Qi para a uretra, próstata e testículos. O Qi e o sangue devem ser abundantes e fluir livremente. As doenças devem dissipar-se. A função deve recuperar-se à normalidade. Agora envie Qi para as extremidades. Primeiro envie Qi para as extremidades superiores. Ambas as articulações dos ombros. Ambos os braços. Ambas articulações do cotovelo. Pulseiras. Mãos. Toda a extremidade superior. O Qi e o sangue devem fluir livremente. As articulações devem ser flexíveis. A dor deve desaparecer. A função deve recuperar-se. Todos podem mover suas extremidades superiores para ver se sua doença já melhorou. Verifique se a dor já diminuiu. Agora envie Qi para as extremidades inferiores. Ambas articulações da coxa. Ambos os quadris. Ambos os lados dos quadris. 7 articulações. Pernas. Tornozelos. Pés. Toda a extremidade inferior. O sangue e o Qi devem fluir livremente e estar abundantes. A dor deve desaparecer. As articulações devem ser flexíveis. A função deve ser recuperada. Agora todos movam as extremidades inferiores. Vejam se a dor diminuiu. A doença deve desaparecer. Agora vamos regular o Qi de todo o corpo.
Primeiro, direcionem para o dantian inferior. Dentro do umbigo. Direcione o Qi para dentro. O Qi do dantian inferior deve ser abundante. O Qi do dantian deve ser abundante. Quando o Qi é abundante, ele pode fluir para todo o corpo. Agora direcionem para o dantian médio. Na região do tórax. Em volta do Yuan Qiao. Acima do Yuan Qiao. Envie Qi para o dantian médio. O Qi do dantian médio deve ser abundante. O Qi do Yuan Qiao deve ser abundante. Quando o Qi do meio do céu é abundante, então o Qi dos 5 órgãos, o Qi verdadeiro dos órgãos será abundante. A função dos 5 órgãos será fortalecida. E o corpo ficará ainda mais saudável. Agora envie Qi para o dantian superior. Entre as duas sobrancelhas por dentro. No centro do cérebro. O Qi do dantian superior deve ser abundante. Abundante. Quando o Qi do dantian superior é abundante, a função do Shen será fortalecida. E a capacidade de comandar as funções de todo o corpo se intensificará. O dantian superior abriga o Shen. O Shen pode dirigir todas as atividades vitais. As funções dos diferentes órgãos e tecidos do nosso corpo são reguladas assim. Agora, o Qi ao redor de todos nós é bastante abundante. Agora guiarei todos para projetar o Qi para fora e recolhê-lo para dentro. Combinando nosso próprio Qi com o Qi externo. Projetar o Qi interno para fora. O Qi ao redor do nosso corpo é projetado para fora. E se combina com o Qi externo. Recolher o Qi externo para dentro. Recolher o Qi do campo energético externo para dentro do corpo. Agora todos podem recolhê-lo no dantian médio. Vamos mais uma vez. Projetar o Qi interno para fora. Projetar o Qi interno e combiná-lo com o Qi externo. Levar a uma primeira fusão no dantian. Recolher o Qi externo para dentro. Recolher o Qi do campo energético circundante para ti mesmo. Encher-te a ti mesmo. O Qi está ainda mais abundante. O corpo está ainda mais saudável. Vamos mais uma vez. Projetar o Qi interno para fora. Soltar. Recolher o Qi externo para dentro. Recolhê-lo no centro.